A arte está na alma, no corpo, nos negócios, em suas mais diversas manifestações culturais. Só que em 2020, quem vive dela precisou se reinventar, criar novas formas de produzir conteúdo. E nesse período, a internet. Ela foi a principal aliada. O problema é que nem todas as atividades conseguiram migrar para as plataformas virtuais. E daí, diante de salas de cinema vazias, exposições canceladas, ingressos devolvidos, cortinas fechadas, o efeito para o mercado da economia criativa foi devastador. A arte é uma das principais formas de representação da sociedade. Por meio do teatro, dança, música, cinema, literatura, artes plásticas, são reveladas crenças, visões de mundo, realidade social. O setor de economia criativa, que engloba áreas como artes cênicas, design, audiovisual, corresponde a 2,64% do PIB, o Produto Interno Bruto Nacional. É responsável por quase 5 milhões de postos de trabalho em todo o país. Em São Paulo, a maior cidade brasileira, essa participação é de 3,9% do PIB do estado. Representa mais de 1 milhão de empregos. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O setor vinha em franco crescimento, nos últimos 3 anos apresentando crescimentos relativos à composição do PIB. A expectativa era que no ano de 2020 esse valor já superasse os 3% do PIB, mas, no entanto, o que a gente percebe é que nesse biênio 2020-2021, o total do faturamento do setor vai cair algo em torno de 70 bilhões de perdas econômicas nesses 2 anos. Estamos falando aqui de uma possível recuperação do setor, uma retomada aos patamares pré-pandemia, apenas no primeiro trimestre de 2022. Números do IBGE apontam que 44% dos trabalhadores do setor cultural são autônomos. A crise, que tem no artista a sua ponta mais reconhecida, atinge principalmente quem atua por trás das câmeras ou dos palcos. Técnicos de som, de luz, montadores, produtores, profissionais do chamado backstage, aqueles que são invisíveis para o grande público. A cultura sem os técnicos não existe. Nenhuma parte da cultura sem os técnicos existe. Desde teatro, cinema, música, shows, eventos, nada disso acontece sem os técnicos. Então, a partir do momento que a gente eleva a qualidade de trabalho dos técnicos, a gente eleva a qualidade de trabalho cultural de toda uma região. Para simbolizar a força do movimento, cases, caixas onde são guardados os equipamentos frequentes nos camarins de shows e gravações, foram expostos na área central de Brasília. Na esplanada dos ministérios, luzes, cores, uma projeção para dar visibilidade aos profissionais. O coletivo quis mostrar as dificuldades desses trabalhadores durante a pandemia. Sempre passamos por momentos difíceis, né? Mas agora as coisas vieram a piorar. Tem uma pequena empresa de locação de equipamentos, né? E isso, querendo ou não, gera emprego, né, para o pessoal. Só que, infelizmente, agora com a pandemia, parou geral. E a gente não tem e nem vê como se sair dessa, né? A cineasta e cinegrafista Joana Ramos estava com o pé na estrada dirigindo mais um filme quando as gravações foram paralisadas pelo avanço da Covid-19. Eu estava gravando um documentário sobre a marcha do 8 de março em Santiago e nós tivemos que interromper as filmagens e voltar para o Brasil. E todos os trabalhos que nós teríamos pela frente, as séries, filmes, foram suspensos. O futuro é incerto, mas alternativas já estão sendo amadurecidas. Não tem como fazer produções sem aglomeração, né? Um set exige muitas pessoas. E a gente está pensando, né, novas formas de produzir
conteúdos. A perda econômica tem sido completa, como a gente falou, isso é um setor longo, é um setor de cadeia longa, existe uma enorme quantidade, imagina o trabalho que dá e a quantidade de profissionais diferentes que se envolvem na montagem de um espetáculo de artes cênicas, na produção de um filme, de alguma obra audiovisual. Alguns desses continuarão se envolvendo, mas são outros formatos, né? O novo coronavírus tem afetado a produção cultural no Brasil e no mundo. O Teatro Shakespeare Globe de Londres, uma fiel reprodução do teatro construído em 1599 para a Companhia de Teatro de William Shakespeare, anunciou que corre o risco de não abrir mais as portas, mesmo após a pandemia. Com uma dívida de quase $1 bilhão, o Cirque du Soleil entrou em um processo de recuperação judicial no Canadá para tentar evitar a falência. No pedido, a companhia de entretenimento cita os diversos espetáculos cancelados pelo mundo por causa da pandemia do novo coronavírus. No Brasil, inúmeras companhias de teatro e projetos culturais também estão ameaçados. Depois de 3 décadas de atividades, o Mapati, em Brasília, é um deles. Era de segunda a segunda, sempre aberto, com vários projetos, com aula de dança, teatro, circo. Eu tive que cancelar todos os contratos, todos os projetos que já estavam fechados durante o ano todinho, até dezembro de 2020. Uma dificuldade muito grande passamos, estamos ainda passando por muitas dificuldades, estamos tentando de alguma forma sobreviver, né? Por enquanto, os malabarismos criativos e financeiros da Júlia estão funcionando. Integrante do coletivo Instrumento de Ver, ela é artista circense, produtora e diretora cultural. Então, toda a nossa energia esse ano foi voltada para essas atividades online e para lidar com essa situação de emergência. E agora a gente está, inclusive, pensando em lançar um financiamento recorrente com esse objetivo de manter o espaço cultural vivo. Pedro, artista de circo, teatro e dança, contou com o apoio da comunidade para manter o espaço aberto. Agora, em outubro, retomamos com nossas aulas de circo no espaço e com uma escola parceira que está com a sua sede fechada, pois se localizava numa escola pública de Brasília. E a capacidade do teatro, que ainda não retoma suas atividades, isso vai ser feita com 1/3 de público, o que torna quase inviável para um espaço cultural independente, para projetos independentes que lá acontecem. Para socorrer quem perdeu a fonte de renda, a Lei nº 14.017, conhecida como Aldir Blanc, regulamentou o pagamento do auxílio emergencial à categoria. É uma renda emergencial no valor de R$600 para aqueles fazedores de cultura, né, que não recebem nenhum tipo de benefício federal. Então, quem recebeu o auxílio, está recebendo o auxílio emergencial e é um fazedor de cultura, ele não pode receber essa renda mínima da Lei Aldir Blanc. As pessoas jurídicas, os espaços culturais, né, vistos dessa forma ampla, eles têm direito a um subsídio mensal que vai de R$3.000 a R$10.000 para a manutenção das atividades culturais. Neide é produtora cultural há quase 30 anos. Está acostumada a produzir eventos e trabalhar com captação de recursos, mas quando foi dar entrada no pedido de auxílio, se viu diante de um texto complexo. Estudou artigo por artigo e se tornou uma consultora voluntária dos colegas. Começamos a perceber a necessidade de comunicar aos possíveis beneficiários e auxiliar nessa busca ativa desses possíveis beneficiários. O que seria essa busca ativa? É que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura pudessem entender o seu pertencimento, o seu direito a pleitear essa lei. A Constituição Federal de 1988 é pioneira na implementação de políticas de apoio ao setor. O Sistema Nacional de Cultura, previsto no artigo 216-A, estabelece que a União, estados e municípios devem atuar no planejamento e gestão compartilhada das políticas culturais. Ele prevê exatamente esses repasses de recursos de forma descentralizada para todos os entes da federação, para ativação das políticas públicas da cultura. Então, dá para a gente ver que tem muito a ver com a Lei Aldir Blanc, né?
porque a gente está tendo aí, através da Lei Aldir Blanc, os repasses estão disponíveis para os 26 estados e o Distrito Federal e para todos os municípios do Brasil. Um dos maiores compositores brasileiros, Aldir Blanc, morreu em maio deste ano, aos 73 anos, vítima da Covid-19. Ele é autor de uma das canções mais marcantes da música popular brasileira, O Bêbado e a Equilibrista, imortalizada na voz da cantora Elis Regina. Nos últimos meses, a nossa vida mudou completamente. Tivemos que nos adaptar ao chamado novo normal. Foi preciso resiliência, criatividade e paciência. Tô doido pra ter caída. O formato mudou, mas o trabalho pode trazer mais visibilidade. Em boa parte das cidades brasileiras, os shows ao vivo voltaram, mas completamente diferentes de tudo que a gente já conhecia. No lugar de aplausos, buzinas. Os artistas se apresentam para uma plateia lotada, só que de carros, sem aglomeração, cada um no seu quadrado. O público está amando, está pedindo para a gente continuar com esse formato após a pandemia, independente da vacina ou não. Muita gente, muitas famílias vão para o evento agora, porque muitos pais não têm quem fique com os filhos e nesse tipo de formato eles conseguem ir, não tem tumulto, não tem nada, a criança está ali, cansou, põe no carro. Todo artista que vai para lá ama. O Drive Show na capital federal começou em agosto e emprega 500 pessoas, direta ou indiretamente. A adaptação, né, ela é uma característica, né, do ser humano, se adaptar às situações. Ou seja, se eu não gostava muito de ir ou não iria num cinema drive-in, num tipo de modelo como esse, diante dessa circunstância, não tendo, pode ser um programa interessante para fazer, só com as pessoas mais próximas, as mesmas que estão dentro de casa, num carro, ou seja, isso é seguro e isso pode ser esse escape, né, para fazer alguma coisa diferente. É de sonho e de pó. Nos primeiros dias de isolamento social, foram elas, as queridinhas do país, as lives. Eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Eu comecei com essa história de live em 2015, né, no Facebook, com o programa Violão Vivo do Quarto, que eu fiz por 3 anos. E agora, aí eu tinha parado, e agora na quarentena eu retomei, só que no Instagram e canal do YouTube. Depois da pandemia, elas ganharam novas proporções. As lives costumam levar mais do que o tempo estabelecido pelo Instagram, que é o de 1 hora, né? Acabo muitas vezes emendando 2, em alguns casos até 3. O recorde foi 4. A cantora Isabela Rocha, ex-vocalista da banda Nat Roots, foi uma das parceiras dessas lives, sem hora para terminar. Minha carreira foi extremamente afetada como cantora, como profissional da música, que perdi os espaços para fazer meus shows. E estou aqui em casa cuidando da minha família, dos meus filhos e tentando monetizar de alguma forma o meu trabalho através das redes, das lives, dos drive-ins, que são as opções atuais. O vocalista, tecladista e baixista da banda Titãs, Sérgio Brito, tem produzido várias desde o início da pandemia. Para ele, as lives dão visibilidade ao artista e afinam o diálogo com o público. Sempre serviu para estreitar a relação dos artistas com os fãs, você veicular a informação de uma maneira diferente. Eu acho que agora com a pandemia, a quarentena, isso obviamente ganhou outra dimensão. Procurado me reinventar, fazer de maneira diferente, fazer algumas transmissões de surpresa, programar lados B, coisas não muito conhecidas, misturadas com sucessos, falar sobre
gravação de disco, etc, etc. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar, porque eu sei que é amor. Bem no comecinho da chegada da Covid-19, as apresentações das janelas, das varandas, das casas e condomínios deram voz a artistas que até então estavam sem público. Três primeiras semanas tocando na varanda, o pessoal adorando, né, e já querendo fazer as primeiras contribuições sem eu ter pedido nada. Depois disso comecei a receber alguns convites, comecei a tocar nos condomínios, a desenvolver alguns produtos como a Niverlive, que são lives de aniversário privativas, né, as serenatas, né, voltando com as serenatas, e para empresas também. Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Do clássico ao contemporâneo, a adaptação foi obrigatória. Liceu, uma das casas mais tradicionais da Europa, quer promover no público uma reflexão sobre a pandemia do coronavírus. A orquestra fez uma apresentação para as plantas. Fazer um tour pelas obras de arte do famoso Museu do Louvre, em Paris, conhecer o acervo do MASP em São Paulo, do Instituto Inhotim em Belo Horizonte. Tudo isso sem sair de casa. Se as visitas virtuais já existiam em algumas instituições, a pandemia só fez aumentar a adesão. O maior festival brasileiro de cinema que privilegia as produções nacionais, este ano foi virtual. Foi uma experiência incrível, onde nós tivemos realmente um aumento de público sem precedentes. Temos certeza que essa versão televisionada e virtual vai renovar nossa base de visitantes presenciais aqui em Gramado para a 49ª edição, que volta ao seu formato presencial, mas trazendo importantes legados dessa versão digital que deu voz ao público, que envolveu mais as pessoas, que obteve um engajamento fora do comum. Também foi virtual o maior São João do Nordeste. As celebrações juninas são extremamente significativas, trazem uma marca muito forte nesse território, um conjunto de valores e de símbolos representados através do vestuário típico, das comidas típicas, da decoração, inclusive importância também econômica, porque muitos dos pequenos produtores, dos pequenos negócios, eles vivem à espera desses fluxos de pessoas que vêm para os festejos juninos. A pandemia suspendeu este ano festas tradicionais brasileiras. O calendário de 2021 também vai começar comprometido. Essa animação toda foi registrada nos bastidores do carnaval deste ano, no Rio de Janeiro. Só que cenas como essa só devem se repetir em 2022. Com a pandemia, o carnaval do ano que vem foi adiado. Representa um prejuízo muito grande para a economia e para a população pobre. Mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente pensar em fazer o carnaval em meio a essa pandemia que aí está. Então, as escolas de samba não existem apenas para o desfile. Elas desfilam porque elas existem. Elas representam as peculiaridades de diferentes regiões e criam toda uma maneira de preservar o seu imaginário social, a sua identidade. Desde março, quando o vírus chegou ao Brasil, a internet deu fôlego aos projetos no teatro, na música, na dança.
A gente estava circulando com 3 trabalhos por festivais, tanto no Brasil quanto no exterior, e aí a companhia ela teve que se adaptar. Hoje ela está fazendo ensaio com aplicativo de webconferência. É uma companhia de dança que está trabalhando à distância e pesquisando novas linguagens, novas formas de apresentar o trabalho. O projeto de arte e performance na rua também migrou para o virtual. E a gente conseguiu uma mudança de formato. A gente vai fazer esse projeto agora com projeção na rua e a gente vai transmitir esse trabalho pela internet. O projeto Culinária Musical do ator e produtor baiano Jorge Washington reúne música e gastronomia afetiva. Durante a pandemia, ganhou um ingrediente a mais. Eu faço um evento misturando várias linguagens, como teatro, dança, poesia, música, ensinando algumas receitas da culinária afetiva, são minhas memórias. Ele também é integrante do bando de teatro Olodum, Companhia de Teatro da Bahia. Que nós estamos comemorando 30 anos esse ano, agora em outubro a gente fecha os 30 anos. Nós fizemos algumas lives também. A grande questão agora é como rentabilizar isso, como monetizar essa produção. Como que você faz para fazer as cobranças de acesso? No meio físico você tem a entrada, você tem o bilhete, você tem a compra de ingresso. Mas no meio digital, como que é a rentabilização? Isso são discussões que eu acho que o setor ele vai precisar levar a cabo e ela vai ser aprofundada, imagino eu, aí nos próximos meses também. Enquanto a vacina contra a Covid-19 não chega, não faltam projetos e iniciativas inovadoras de levar arte, cultura e entretenimento. Daqui a pouco eu te mostro. A cultura foi um dos principais setores a parar. E, em alguns estados, o último a reabrir as atividades. A retomada ainda é tímida. Esbarra na crise financeira provocada pela pandemia, no medo de contrair a doença. Ao invés de poltronas, o público estará em boias ancoradas no lago, além de botes e pedalinhos. Em meio à pandemia, o objetivo foi criar uma alternativa segura de lazer. O local escolhido, um parque a céu aberto, um dos maiores da América Latina, o Parque da Cidade, no coração de Brasília. Eu acho que o grande diferencial do projeto é trazer algo que tem distanciamento social. Os botes ficam ancorados à distância exigida por lei e, ao mesmo tempo, traz um pouco de leveza no momento em que as pessoas tiveram que ficar bastante tempo em casa, sem poder sair. Ao contrário das salas de cinema fechadas, a gente tem a circulação de ar nesse ambiente. A ideia foi inspirada nos cinemas flutuantes de Paris e Tel Aviv. Envolve não só sessões de cinema, mas envolvem sessões de música, como jazz aos sábados, no horário do pôr do sol. Pensando em crescimento, a empresária Ana Luísa viu a pandemia como oportunidade de negócio. Depois que o vírus chegou aqui no Brasil, ela saiu de uma empresa de realização de eventos e, ao lado de outros empresários, criou uma especializada em streaming e conteúdo digital. Eles começaram com as lives e migraram para o mercado de eventos corporativos. De lá para cá, nós não paramos. O que a gente fez foi buscar soluções para esse novo mercado, para esse novo normal. Na verdade, a gente começou a construir novas soluções e chegou então nos eventos online. Recentemente fizemos uma convenção de mais de 2.000 participantes e 16 horas de transmissão de conteúdo totalmente online. Fizemos também o primeiro casamento online do Brasil. Hoje o nosso grande desafio é continuar encontrando soluções que se adequem ao novo mercado durante a pandemia e pós-pandemia também. Paulo Henrique é um dos sócios da empresa. Assim a gente continua a gerar emprego para diversas pessoas e setores que volta e meia nos atendiam em outro tempo. É o caso de filmmakers, de técnicos, de iluminadores, de produtores. É uma solução que a gente encontrou para a máquina como um todo não parar. O coordenador de projetos da FGV defende novos incentivos. A abertura dos editais
dos editais e do incentivo através das empresas estatais, que historicamente também sempre foram grandes incentivadoras e patrocinadoras das atividades de economia criativa no Brasil, mas também com a análise de que outras medidas e que outras alternativas são necessárias para você manter essas empresas com seu nível de produção funcionando. Uma dica importante para quem resolveu continuar se movimentando é ter todo o cuidado possível com seus clientes e continuar a ter boas ideias, entregar boas soluções. Eu acho que o mercado funciona justamente assim. Em meio à pandemia, você precisa se movimentar e continuar entregando um bom produto. A gente sabe que eventos culturais, né, rituais, manifestações, né, de um povo, de uma cultura, quando acontecem com regularidade, elas são esperadas, né? Aquele momento é um momento vivido com muita intensidade, com muita, digamos, entrega, energia, enfim, e ele deixar de existir é uma falta que vai ser sentida por tudo que ela significa, não só no aspecto econômico, mas no aspecto social, no aspecto coletivo, no aspecto de interação, de compartilhamento, de um conjunto de coisas que dizem, né, sobre a cultura, sobre um povo, sobre como ele se manifesta, sobre as representações, né, que falam dele. Mas é claro que isso é por um momento, a gente espera. E, nesse sentido, eu acho que também essa postura de maior responsabilidade voltada por uma segurança, né, pela saúde da população, uma preocupação dessa natureza é uma preocupação também que traz outros sentimentos em relação a uma cultura, a um povo. Aclamado pelo público no embalo das guitarras e do rock pesado, Edu Falaschi, o ex-vocalista do Angra, não vê a hora de aglomerar. A gente vive de aglomeração, né? A gente precisa de aglomeração para trabalhar. E estamos todos em casa, né? Então eu fico bem preocupado, mas espero que isso se resolva, né, o mais rápido possível e a gente possa voltar ao normal. Em breve, muito breve, espero eu, a gente consiga estar todo mundo na ativa novamente, né? E acredito que vamos superar isso sim e que um novo mundo está nascendo. E vamos em frente, sem perder a esperança e a fé. Eu me despeço com a esperança de que haja logo o triunfo da ciência, que a gente consiga vencer o vírus, que volte a cultura, a arte, a música, a dança, a literatura, todas as manifestações. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.